quero ministrar uma palavra ao teu coração chamada avançando no desconforto. Avançando no desconforto. Atos capítulo 18, do verso 1 ao verso 11. Esse texto fala exatamente dessa perspectiva, de um chamado poderoso de Deus para a vida desse homem, desse servo chamado Paulo. Deus estava chamando Paulo para avançar, mesmo diante de um desconforto, diante de uma oposição, diante de um grande obstáculo. E esse tema, irmãos, ele é um tema desafiador para a nossa fé e também para a nossa determinação, porque nós somos seres humanos que não adianta a gente só dizer que crê, se a gente não for determinado. A gente precisa de determinação junto com a fé, porque só fé não vai tirar você do lugar. A gente diz que crê, mas a gente não tem determinação para fazer, para sair do lugar, para colocar a mão no arado, para a gente permanecer fazendo. Então esse texto, ele nos desafia nessas duas plataformas, fé e determinação. É necessário na vida de todo cristão, né? E tem muita gente que está desistindo não é por falta de fé, é por falta de determinação, porque você vai conversar com a pessoa, ela até diz, não, mas eu creio na Bíblia, eu creio no Senhor, mas falta determinação para ela lutar, porque ela vai dizer, as lutas são maiores, os problemas são maiores, e é por isso que eu desisto. Você não está desistindo por causa do problema, você está desistindo porque falta determinação. Você não está desistindo por causa do tamanho da oposição, você está desistindo porque está faltando determinação no seu coração de permanecer firme naquilo que Deus te chamou para fazer. Aqui é um texto claro que Paulo ele enfrenta um grande desconforto, uma grande oposição. Mas Deus vai lá e fala com aquele homem, dizendo assim, você precisa permanecer determinado. Avance. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é avance. Ainda temos terreno a se conquistar. Avance, ainda temos experiência a se viver. Avance, ainda temos milagres para enxergarmos e provarmos. Avance, porque ainda não chegamos no lugar que Deus nos quer. A palavra do Senhor para essa igreja é avance, porque ainda não experimentamos do melhor que Deus tem para nós. Nós vivemos em um mundo, irmãos, que o mundo nos ensina a valorizar o conforto. Não tem nada errado nisso. O mundo nos ensina a valorizar a estabilidade, não tem nada errado nisso. Mas quando o conforto, irmãos, nos tira a determinação, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando a gente prefere só o conforto, nós vamos fugir do desconforto. Mas às vezes, tem desconfortos que são necessários para nós. E a gente vai aprender isso nesse texto. Atos capítulo 18, nós encontramos Paulo na cidade de Corinto. E para quem vai estudar mais sobre Corinto, você vai ver que era uma cidade extremamente cheia de desafios. Era como a cidade de Recife, uma cidade litorânea, uma cidade portuária, uma cidade onde tinha muitas coisas que contradiziam a verdade de Deus, a palavra de Deus, muitas oposições, muitas incertezas. Paulo tinha tudo talvez para desistir de evangelizar aquela cidade, Paulo tinha tudo talvez para desistir de estar naquela cidade. Mas Deus foi lá e o encorajou a perseverar. O que Deus vai fazer com você nessa noite? Vai te encorajar a perseverar pela sua vida, primeira coisa, a perseverar pela tua fé em Deus, perseverar pela tua unção que Deus te deu, pelo chamado que Deus te deu, perseverar pela sua família, pela sua geração, pelos seus negócios, pela sua vida financeira, perseverar pelo seu casamento, perseverar por tudo que Deus colocou no seu coração e na sua mente. Persevere, porque perseverança é determinação, e isso vai nos levar para a eternidade. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Perseverança e determinação são necessários. Você está comigo? O texto nos ensina que mesmo em meio ao desconforto, à oposição, à dificuldade, Deus nos chama para avançar com alguns elementos que são indispensáveis. Diga assim: coragem, confiança, obediência. Diga mais uma vez: coragem, confiança, obediência. São elementos indispensáveis na vida de todo aquele que quer chegar lá, que quer ir para a eternidade, que quer permanecer, mesmo num mundo como esse, permanecer convictos de quem Jesus é na sua vida. Somos chamados a viver uma vida muitas vezes nós somos chamados para viver uma vida que vai nos tirar da zona de conforto.
E Deus nos convida a avançar mesmo quando o caminho é incerto, desconfortável ou até doloroso. Eu quero com você aprender aqui 3 princípios ou 3 lições que vão nos ajudar a avançar mesmo diante de um desconforto, mesmo em um tempo difícil, baseados nessa leitura que nós fizemos. A primeira lição que a gente aprende, eu quero me deter apenas no verso 9, 10 e 11, que diz, o verso 9: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo. Então a primeira lição é que nós precisamos trocar o medo pela fé. Primeira lição, parece até algo muito simples: troque o seu medo pela sua fé. Não abra espaço para o medo. O medo, irmãos, uma das definições que eu li em um dos livros, que mais não me deixou esquecer mais nunca, que diz que, porque a gente diz assim, o que é o medo, pastor? O medo é crer no Deus errado. Medo é crer no Deus errado. E aí a gente acaba parando no medo. O medo, ele é terrível, porque ele nos paralisa mesmo. E a gente tem medo de muitas coisas. Não estou falando só medo de barata, não estou falando de medo de cobra, não estou falando de medo de um leão, não estou falando disso. Eu estou falando de uma falta, uma convicção na nossa mente, são crenças na nossa mente, dogmas na nossa mente, que às vezes a gente veio de berço, a gente aprendeu com o dia a dia da nossa casa, a gente não veio de uma família talvez muito ajustada, isso nos fez ser pessoas que têm medo das coisas, de ousar, medo de dar um passo, medo, e a gente tem tantos medos que nos paralisam. Aqui Deus vai lá e fala com Paulo, e Deus é muito claro, irmãos. A Bíblia diz que uma visão, Deus vai lá e fala com Paulo, não tenha medo. Por que Deus falou não tenha medo para Paulo? Porque possivelmente Deus encontrou Paulo com medo de uma situação. Porque Deus não falaria para mim, para você, não tenha medo, se Ele não soubesse que nós estamos com medo de algo. Então Deus vai lá e diz a Paulo, não tenha medo. O que Deus estava dizendo a Paulo? Paulo, essa situação que você está vivendo faz parte do meu chamado. Paulo, esse desconforto faz parte do meu chamado. Quando a gente, irmãos, olha para a Bíblia, para a Escritura, nós vemos que Deus frequentemente chama homens, mulheres, personagens dessa Escritura. E Deus, quando chama para situações desconfortáveis. Ou você não lembra de Abraão em Gênesis capítulo 12, quando Deus vai até Abraão, vivendo muito bem. Abraão estava vivendo muito bem na terra de Ur dos Caldeus, Abraão era próspero. Deus vai lá e diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Meu Deus, que situação! Como eu vou sair de um lugar, uma zona de conforto, que eu estou muito bem instalado, estou muito bem confortável, estou bem financeiramente. Deus está dizendo, sai daí, vai para um lugar que eu tenho para você. Mas para onde? Deus diz, eu vou te mostrar no caminho. Isso é ou não é desconfortável? É ou não é desconfortável, irmão? A gente vai olhar e vai dizer, não, isso não é Deus falando não, está repreendido, isso é a voz do inimigo. Não, mas às vezes Deus vai nos tirar da zona de conforto, porque Deus quer nos levar a um nível maior. Às vezes Deus vai nos chaculejar, porque Deus quer nos levar a um propósito maior. Às vezes Deus vai mexer com o nosso conforto e vai nos levar a um desconforto, porque faz parte do processo do chamado dele para a nossa vida. Mas para chegar lá, a gente vai precisar aprender a trocar o medo pela fé. A gente vai precisar deixar de lado essa paralisia que o medo nos dá, de ousar algo novo em Deus, de a gente enxergar algo que Deus tem para nós, está além dos nossos olhos. Deus, quando chamou Moisés, irmãos, Deus chamou Moisés no meio do deserto, 40 anos, Moisés estava lá, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés estava lá, num certo dia, aparece uma sarça queimando numa árvore, a árvore não queima, um fogo, Moisés chega perto para ver, escuta uma voz, Moisés, Moisés, eis que eu te chamo. Moisés diz, graças a Deus que o Senhor vai me tirar do deserto, e eu vou para o palácio. Moisés, aí Deus diz, Moisés, eu estou te chamando para você ir lá na frente de Faraó e você dizer a ele que você vai tirar o meu povo de lá. Moisés tremeu nas bases e disse assim, é o que, Deus? Você sabe quem é Faraó? É ou não é um desconforto, irmão? Você já pensou Moisés, um homem 40 anos no deserto, agora vai lá chegar com um cajado, né? Um velhinho já,
de barba desse tamanho, vai chegar na frente de Faraó, todo poderoso, para dizer: olha, eu vim aqui para dizer a você que esse povo que está aí, eu vou tirar daqui do Egito e vou levar para a terra prometida. Meu irmão, olha para essa pessoa ao teu lado, você ia lá na frente de Faraó? Duvido muito, irmão. Olha para essa pessoa e diga assim: eu estou vendo a sua cara de coragem. Irmão, fala sério, irmão, a gente teria que estar muito convicto de que Deus é Deus que está me mandando ir lá, e eu vou chegar lá, Faraó vai estar sentado no seu gabinete, todo no palácio, irmão, no palácio, eu vou chegar lá, vou bater na mesa, vou dizer: olha, eita, vou dizer: olha, seu Faraó, você sabe quem sou eu? Irmão, Deus está dizendo a Moisés para enfrentar algo desconfortável. Enfrentar Faraó. Que isso, meu? Um homem pode me mandar matar ali mesmo. Enfrentar um desconforto nesse nível. Então Deus, quando vai chamar, Deus chama Daniel para... Irmão, Daniel é um jovem. Deus chama Daniel para dizer assim: Daniel, você não vai se curvar a Nabucodonosor. Como, Senhor? Daniel, quando todo mundo se ajoelhar no toque da tua voz, você vai ficar em pé na frente de todo mundo. Hã? Você vai fazer diferente. Deus, quando nos chama, Ele nos chama para, irmãos, para desconfortos. E desconfortos nós precisamos, sabe? Eu sei que é difícil a gente enxergar assim, porque no meio de desconforto, irmão, a alma ela flora, as emoções, a gente fica, os cabelos caem, né? Meus cabelos nesses últimos meses caiu mais da metade. Já tinha pouco, agora tenho menos ainda. Perdi uns 10 quilos, irmão. Um pequeno menos desconforto, você, né? A alma vem, as emoções, aí vem aquele tumulto de coisa, e você se abate, você se aflige. É tão difícil você enxergar um desconforto como algo que faz parte do processo de Deus. Não é fácil. Mas Deus nos convida a gente a tomar uma decisão. Troque o medo pela fé. Troque a angústia pela certeza. Troque a dúvida pela promessa. Eu não sei o que você está passando hoje ou a sua casa, mas eu estou aqui para dizer em nome do Senhor que a sua decisão de perseverar vai fazer toda a diferença. A sua decisão de abrir mão de um medo que tem tomado a sua alma por algo, talvez um sonho, um projeto, ou algo que Deus colocou no seu coração, Deus está dizendo: vá, avance, porque faz parte do processo passar por isso. Afinal, irmão, Jesus mesmo disse que no mundo a gente vai ter aflições, ou seja, desconfortos. Mas ele diz: tenha bom ânimo, ou seja, tenha determinação, porque o desconforto vem e vai. O desconforto aparece, mas sai. Sabe, a oposição se levanta, mas ela sai. Um dia ruim, mas o sol volta a brilhar. A chuva vem, mas depois amanhece. O choro é a noite toda, mas no outro dia vem a alegria. É assim o crente no Senhor. É assim a nossa vida com Deus, irmão. A gente não está desejando, mas se vem, a gente vai precisar passar, enfrentar, cair, se levantar e continuar. Essa é a vida da igreja. O desconforto é um sinal de que estamos, o desconforto não é um sinal que nós estamos fora da vontade de Deus. Pare de achar isso. Por alguns dias veio na minha mente: o diabo é tão miserável que ele bota na sua mente: está vendo isso que está passando? É castigo. Bem feito. Miserável. Aí a gente precisa ir para a palavra e ver um homem como Paulo, irmão, pregando o evangelho. Os homens dão uma pisa, uma surra no homem. Que surra Paulo levou? Aí você diz: como é que pode isso?
O homem está lá dando a sua vida, dedicando a sua vida ao evangelho, pregando o evangelho. Os homens foram lá, apedrejaram Paulo, arrastaram Paulo, jogaram lá. Paulo parecia ter, morreu. A Bíblia diz que os discípulos chegaram, eita, Saulo. Aí de repente Saulo se levanta e volta para o lugar que ele foi apedrejado. Irmão, vai entender um negócio desse. E a gente fica, irmão, a gente é muito mimizento, né? Qualquer coisa a gente fica, ai, eu não vou mais, ai, eu não sei o quê. Ai, irmão, em nome de Jesus, faz parte do processo de Deus. A gente precisa passar por isso. A gente precisa passar porque isso nos faz mais fortes. Paulo vai dizer em Gálatas, eu trago no corpo as marcas de Cristo na minha vida. Então o verso 9 diz que Deus disse a Paulo, não tenha medo, Paulo. Paulo estava em uma situação desconfortável, porque Coríntios não era cidade muito boa, irmão. Uma cidade imoral, idólatra, resistente ao evangelho. E ali Paulo estava lá, sabe, no seu coração tinha um propósito de fazer a missão de Deus. E ele estava lá debaixo de uma grande rejeição, mas ele estava lá. Os judeus se opondo a Paulo, mas ele estava lá, dizendo, e Paulo era judeu, criado aos pés de Gamaliel, sabia tudo da lei. Mas Paulo estava dizendo, olha, eu tive uma experiência com Cristo, que é muito maior do que a lei nos paralisa, mas Cristo nos liberta. Eu vim aqui para dizer a você que você precisa aceitar Jesus. Os judeus olhavam para aquilo e rangiam os dentes, apedrejavam, queria botar Paulo na prisão, fizeram de tudo oposição. O homem perdeu companhias. Barnabé, que foi aquele que foi buscar ele, foi buscar Saulo que estava lá. Barnabé vai lá e diz assim, ei, eu vim te buscar, Saulo, vem comigo para a missão. Depois de 10 anos Paulo volta com o coração ardendo. Barnabé depois discute com Paulo e diz assim, eu não vou mais te seguir, porque Paulo não queria levar João Marcos, Barnabé queria, vai cada um para o seu lado. Mas Paulo continua, irmão. Todas as vezes que ele, talvez no seu coração como ser humano, eu e você pensava assim, eu não aguento mais, eu vou desistir. Deus vinha lá e dizia assim, não pare, você não vai desistir, não tenha medo, eu estou com você. Depois que Barnabé vai embora, no capítulo anterior, aí vem Timóteo. Porque às vezes é assim, mano, na nossa vida tem pessoas que vão, tem pessoas que vêm. E tenha certeza que depois que um Barnabé sai, Deus envia um Timóteo para você. É assim, a gente não pode achar que está tudo, perdeu-se tudo, acabou tudo. Não, irmãos, ainda tem história para se viver, ainda tem jornada para se traçar. Ainda tem muita coisa que Deus quer fazer e vai fazer na nossa direção. Paulo enfrentou a rejeição, mas Deus vai lá em visão e assegura a Paulo que ele não está sozinho. Quando enfrentamos desconforto, o primeiro passo é ouvir a voz de Deus. Porque Deus nunca vai te dizer assim, desista, pare. Não. É por isso que a razão de algumas pessoas, quando está no meio da situação mais difícil, a última coisa que vai procurar é ouvir Deus. Porque a gente é muito almático, a gente quer ouvir um consolo, a gente quer ouvir alguém que vai lá e traga porque Deus sempre vai dizer para você, Deus sempre vem com uma palavra de encorajamento. Continue. Talvez hoje você e eu precisamos perguntar, qual o desconforto que Deus está nos permitindo viver hoje? Qual o desconforto? Qual área tem sido desconfortável para você? Qual circunstância que tem tirado o seu sossego, a sua paz? Talvez seja um relacionamento difícil, uma situação financeira apertada, talvez um chamado que parece grande demais para você. Ei, hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer a você, não fuja de desconforto, veja essa situação como uma oportunidade para você crescer no propósito de Deus, apenas confie mais nele. Balança a pessoa e diz assim, não adianta fugir. Diz para outra também, diz assim, para de querer fugir. Diga assim, diga ela, porque nem toda fuga é solução. Infelizmente nem todas as pessoas entendem isso. Que as pessoas querem fugir. Lugar do problema, eu quero é fugir. Lugar do aperto, eu quero é fugir. Está desconfortável, eu quero é fugir. Irmão, tem tanta gente que fugiu dessa igreja. E eu sou muito bem resolvido, irmão, com quem entra na minha vida e com quem sai.
Amo todas as pessoas, meu coração não muda para ninguém, meu coração permanece o mesmo. Permanece o mesmo. Se chegar hoje aqui, continuo amando do mesmo jeito. Não tenho problema nenhum com isso. E não importa o que anda falando de mim, eu não quero nem saber, irmão. Ó, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus sabe de mim, eu sei o que aconteceu, eu sei onde eu errei, eu sei o que eu tenho. Eu já fiz tudo que eu tenho que fazer. Mas tem uma coisa que eu entendo, é que a fuga não é a solução. E algumas pessoas pensam que é, mas eu tenho certeza que às vezes sofre, às vezes está lá arrependido, às vezes fica, né, não tem paz, não tem sossego. E da minha boca jamais sairá algo diferente de abençoar. Que nas minhas orações eu abençoo. Senhor, abençoa. Aonde estiver, abençoa. Aonde estiver, abençoa. Porque o que eu mais desejo é que todo mundo dê certo. Que todo mundo seja feliz. Que eu aprenda isso com Jesus. Não posso fazer diferente. Mas a gente precisa aprender que não adianta fugir do desconforto. Porque desconforto faz parte do processo de Deus. Às vezes Deus permite algumas coisas só para provar mesmo. Onde está o nosso coração? Você está comigo? Deus estava falando com Paulo isso. Então a gente precisa trocar o medo pela fé. Segundo, continue fazendo o que você foi chamado para fazer. O que você foi chamado para fazer? Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus não só tem um chamado para mim, que eu sou pastor, para a pastora, ou para os líderes de base, que sobe aqui e prega. Não, Deus tem um chamado para todos. Nós precisamos descobrir esse chamado, nos apegar a esse chamado e fazer acontecer. E ponto, irmão. Deus vai conosco. E a presença de Deus não elimina os desafios. Ai, porque eu sou de Deus, não vou viver dias difíceis. Vai viver dias difíceis. Ai, porque eu sou crente, ando com a Bíblia debaixo do braço, leio todos os dias, oro na madrugada, não vou passar por crise. Vai passar por crise. Porque enquanto a gente estiver no mundo, a gente vai ter isso. Então a presença de Deus não nos elimina de desafios. Não é porque o fato de você ter o Espírito Santo, carregar Jesus com você, viver para Jesus, abrir mão de pecado, viver em santidade, e a gente precisa disso. Mas isso não nos isenta de desafios. Mas tem uma coisa que isso faz, é nos dar a certeza de que nós não enfrentaremos sozinhos. Paulo foi despertado por Deus para isso. Paulo, não tenha medo. Eu estou com você. Será que Jesus precisava dizer isso para Paulo? Naquele momento, sim. Porque talvez Paulo estava trocando o seu chamado de fazer a obra por tanta oposição, por tanta gente se levantando contra, por tantas coisas que estavam acontecendo. E a gente vai deixando o chamado de lado. Quantas pessoas um dia já não fizeram e não estão fazendo mais? Por quê, irmão? Por que será? Se não for porque você deu muito mais valor às coisas que aconteceram, os desafios, as oposições, os disse-me-disse, as falas, os dedos apontados, as coisas que você deixou o chamado de lado, que você um dia fez. E eu tenho certeza que a saudade fica aí dentro. Porque não tem como, irmão. Quando você é chamado, você pode até correr para longe, mas vai ficar um vazio. Nesse tempo eu pensei muito em desistir, confesso a você. E eu disse para ela, eu acho que eu não volto mais. Mas eu ficava naquilo, eu dizia para mim, para onde eu vou? Vou voltar da aula. E lá dentro da minha alma dizia, vai ficar um vazio aí dentro. Porque quando você é chamado, irmão, você pode ir para qualquer lugar, mas não consegue preencher aquilo que só o chamado te dá. E era isso que Deus estava dizendo a Paulo. Paulo, continue a fazer. Deus disse, não tenha medo, continue a falar. Continue a fazer. E, irmãos, não era fácil para Paulo enfrentar prisões, açoites, naufrágios. Mas a certeza da presença de Deus sustentou aquele homem em todos os momentos. E eu aprendo que o nosso sustento vem da presença.
eu sei que a gente corre tanto nessa terra para ter as coisas, mas possuir coisas não garante sustento. Sustento vem da presença. Diz a 3 pessoas aí: o teu sustento vem da presença de Deus na tua vida. Se não é a presença, vai te faltar recursos. Você pode ter a riqueza da terra toda, mas você vai faltar coisas para você. No tempo que eu dava aula, irmãos, eu atendia pessoas que eram milionárias da cidade. Eu atendia um dos homens que tinha muito dinheiro. Mas sempre que esse homem estava comigo, porque além de eu ser personal, eu acabava sendo também psicólogo. Porque a gente passava 1 hora, ele me pagava 1 hora para estar do lado dele. E eu tinha certeza que não era só pela questão do meu conhecimento, de ensinar sobre os exercícios, mas era muito mais pelo ouvido que eu emprestava. Porque se tem uma coisa que Deus me ensinou é ser bom ouvinte. E aí eu passava 1 hora ouvindo as coisas que ele contava, os desafios do seu casamento, e eu ficava impressionado. Eu ficava perguntando para mim mesmo, como um homem cheio de dinheiro, eu dizia: Senhor, me dá só 10% do que ele tem e eu vou estar resolvido. Um homem cheio de dinheiro, irmão, mas tinha um vazio, tinha uma angústia. E eu sempre dizia para ele: o que o Senhor mais precisa é da presença de Deus. Não, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho demais. Sabe que hora eu atendia esse homem, irmão? 5h30 da manhã. Um homem riquíssimo. Eu dizia: meu irmão, por que esse camarada trabalha tão? Você vai dormir, meu irmão. 5h30, e olha de mim se eu atrasasse 5 minutos, seu Manuel. 5h30 ele estava na porta da academia. A academia abre 5h30, 5h30 ele era o primeiro a chegar. Aí eu cheguei para ele e disse assim, eu disse a ele: o senhor quer que eu chegue antes? Ele disse: não quero que você chegue antes. E nem quero que você chegue depois, eu quero que você chegue só no horário. Eu dizia: sim, senhor. Já entendi. Mas isso é uma verdade. O nosso sustento vem da presença, amém? Essa promessa não é apenas para Paulo, porque em Mateus 28:20, Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho, anuncia as nações, converta as pessoas, batiza, ensine-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final ele dá a promessa: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então é uma promessa termos a presença de Deus conosco, para nos ajudar a avançar, para nos fortalecer, para nos proteger, nos guiar, nos capacitar para cumprir o seu propósito. Avançar, irmão, exige deixar algumas coisas para trás. Tanto que o próprio Paulo diz: eu decido esquecer-me de algumas coisas que deixo para trás e sigo avançando, olhando para o alvo, que é Cristo. Nós precisamos avançar mesmo no desconforto. Você está comigo? Então que tal eu e você decidirmos olhar para Jesus? E apenas para Jesus. Quando fixamos nossos olhos no propósito de Deus, o desconforto se torna suportável. Quer suportar essa dificuldade? Olha para Jesus. Quer suportar algumas coisas difíceis? Olha para Jesus. Olhando para Jesus, você vai suportar o que é insuportável para muitas pessoas. Muitas pessoas não vão nem entender. Mas o segredo está, quando te perguntar, é porque eu estou olhando para Jesus. Por que você está aí ainda? É porque eu estou olhando para Jesus. Por que você está servindo aí? Porque eu estou olhando para Jesus. Por que você ainda aguenta? Porque eu estou olhando para Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa noite por isso? E por último, para a gente encerrar, o que a gente aprende nesse texto? Que quem te chamou te respalda. Diga assim para você mesmo: quem me chamou me respalda. Eu disse quinta-feira aqui que a gente precisa falar mais de Jesus, pouco de nós e nada dos outros. Você não precisa estar se defendendo, deixa que Deus se respalde. Se tem uma coisa que Deus falou comigo também nesse tempo, foi: fique em silêncio, e ponto. Você não me viu em momento nenhum eu querer me defender de algo, ou querer dizer: o que estão falando aí não é verdade. Irmão, Deus disse: fique em silêncio, e ponto. Porque eu te chamei, então eu lhe respaldo.
No verso 10, Deus diz a Paulo, o que Deus diz aí? Olha o que está dizendo aí no seu texto, verso 10. Deus depois de dizer, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou ferir. Irmãos, que palavra poderosa para mim e para você nessa noite. Receba isso da parte de Deus para você, amém? Tenho certeza que tem pessoas aqui que entraram, tá, já com a sua alma abatida, mas hoje Deus te trouxe aqui de propósito para dizer a você que Ele está com você, e Ele te protege, e Ele te respalda. Esse texto, essa palavra, revela o propósito divino por trás do desconforto. O que a gente entende aqui, irmão? Que Paulo não estava em Corinto por acaso. Diz aí essa pessoa, você não está nessa geração por acaso. Diga, você não nasceu na sua casa por acaso. Você não faz parte da sua família por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você não está nessa cidade por acaso. Você não está na rua que você mora por acaso. Existe um propósito por trás de todas as coisas. Deus está dizendo a Paulo, Paulo, você não está em Coríntios por acaso. Sabe, você não está nessa empresa que você trabalha por acaso, não, irmão. A gente precisa enxergar o propósito que Deus tem por trás de todas as coisas. Afinal, Romanos 8, 28 diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus te fez chegar nesse lugar, é porque existe um propósito. Deus tinha um plano para alcançar muitas vidas através da vida de Paulo. Tanto que ele diz assim, Paulo, não tenha medo, eu estou com você. Nessa cidade ainda tem muita gente. Tem muita gente o quê? Para ser alcançada. Deus está dizendo a Paulo, Paulo, você já pensou se você desistir? Quantas pessoas deixariam de ser alcançadas? Olha para essa pessoa e diga assim, todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se das pessoas que seriam alcançadas, transformadas, curadas, libertas, empoderadas através de você. Deus estava dizendo a Paulo, fica tranquilo, porque eu te respaldo. Quem te chamou foi eu. Paulo estava entendendo que o desconforto fazia parte do propósito de Deus. Isso mesmo acontece comigo e com você, irmão. Deus nos coloca em situações desconfortáveis. Não adianta a gente perguntar, por que Deus? Por que o Senhor não me livrou disso antes? Por que o Senhor não me ajudou antes? Por que o Senhor não me poupou disso antes? Irmão, a gente vai pirar se a gente ficar perguntando, questionando, a gente vai adoecer, a gente entra em depressão. Eu já estava quase entrando em depressão, porque eu ficava perguntando a Deus, por que Deus? Existem situações que Deus nos leva a viver, porque existe um propósito nisso. Talvez a gente não entenda agora, a gente vai entender depois. Mas o fato é que a Bíblia nos garante que todas as coisas cooperam, porque existe sempre um propósito por trás de todas as coisas. E a gente precisa aprender a fazer essa leitura e confiar. Deus me chamou. Quantos creem que Deus se chamou? Quantos creem que Deus te chamou? Levante sua mão direita, que é a mão que Deus te chama pelo nome e diz, não temas. Então diga a Ele, Senhor, eu confio que o Senhor me chamou. Então, se a gente confia que Deus nos chamou, a gente precisa confiar também que Deus vai nos respaldar no meio das circunstâncias. Então, Deus nos coloca em situações desconfortáveis porque Ele tem um propósito. Talvez seja para alcançar alguém, talvez seja para provar alguém, ou talvez, quem sabe, até para nos fazer crescer e amadurecer mais. Mas tem uma coisa que é certa: todo desconforto é temporário. Diga assim, todo desconforto tem um tempo determinado. Diga assim, mas a minha fé, ela gera impactos eternos. O desconforto é temporário, mas a fé nos leva para um lugar que é eterno. Então, qual é o propósito de Deus no desconforto que eu e você talvez estamos vivendo hoje? Talvez Deus esteja te chamando para ser um testemunho naquela área.
Peça a Deus para te mostrar, Senhor, qual é o muita gente. Porque o que Deus fez com Paulo aqui, dizendo assim: pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal e feri-lo, porque ainda tenho muita gente nessa cidade. Nossa oração tem que ser no meio do problema, do desconforto. Senhor, mostra-me qual é o muita gente. Aonde é que está muita gente? Aonde é que tem muita gente? Aonde está o seu muita gente? Aonde está o nosso igreja, família que ama muita gente? Ou será que nós estamos olhando só para o nosso umbigo, só para o nosso conforto? Ou será que a gente está só olhando para o nosso bem-estar? Deus nessa noite está dizendo: ei, ainda tem muita gente. Balança aí 3 pessoas, diga assim, para a gente terminar, diga assim: ainda tem muita gente. Diga assim: ore, peça para Deus, para Ele te falar qual é o seu muita gente. Aonde está o seu muita gente? Igreja, nós não vamos ficar sentados. Nós não vamos ficar como espectador e vendo as pessoas que, escute, tem pessoas torcendo para essa igreja fechar as portas. Mas sabe o que eu digo para Deus? Eu digo: Senhor, tem gente torcendo para fechar as portas, mas tem gente de joelho orando para que essa igreja cada vez mais cresça. E eu não estou aqui, irmão, falando, mandando recado, que eu não sou disso. Em nome de Jesus, tá bom? Amém? Quem é que está torcendo para essa igreja fechar as portas? É o diabo. Você pensou que eu ia falar o nome de alguém, né? É o inferno, é as obras do inimigo que torce para a igreja do Senhor fechar. Trabalha usando pessoas para fechar a igreja. Mas tem gente de joelho no chão orando para que essa igreja permaneça, para que Deus nos envie os recursos para a gente pagar as contas. Todo mês Deus tem feito um milagre aqui, irmão. Olha, chega dia 15, é milagre de Deus. Estou dizendo isso a você, viu? Porque eu acompanho de perto as finanças da igreja. Dia 15, dia de pagar o boleto do aluguel, é milagre que Deus está fazendo nessa igreja. E eu fico orando: Senhor, eu não sei nem como vai ser dia 15 de junho, mas o dia eu digo: Senhor, eu sei que vai ser. Como vai ser, eu não sei, mas eu sei que vai ser. Porque a gente vem, faz uma estratégia, um bazar. Bom, para você ter uma ideia, o bazar fez uma estratégia, né? Deus colocou no coração da pastora, das líderes: vamos fazer um bazar. E a gente ficou naquilo: bazar, mas bazar. Vamos fazer um bazar Prime, só peças qualidade. Vamos, sábado, abriu as portas. Os meninos: vamos fazer uma feijoada, vamos fazer, o que foi que teve? Um impacto, né? Um atendimento. E Yuri veio para cá, atendeu, fisioterapeuta e tal. E eu disse: Senhor, e era dia 10. Aí eu disse: Senhor, falta tanto para completar. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Um bazar. Diga assim: um bazar. Arrecadou nesse dia, quanto foi? Quase 2.000, não foi? 1.500 alguma coisa, foi? 1.500 alguma coisa. Era exatamente o que faltava para completar o boleto. Aí eu pergunto a você: é milagre de Deus ou não é milagre? É Deus fazendo ou não é fazendo? É Deus fazendo. E assim a gente tem vivido de milagre. Desde que a gente começou, essa igreja são 9 anos que tem vivido de milagre. E não é diferente, porque o mesmo Deus que nos fez começar é o mesmo Deus que está nos sustentando até hoje. Você pode aplaudir a Ele nessa noite por isso? Amém? Glória a Deus. O outro mês passado, mesma coisa. O que a gente vai fazer? Vamos pegar os irmãos do GF, os líderes que têm o coração na causa, e a gente vai dizer assim: vamos, cada um vai receber uma semente e vai multiplicar essa semente. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Quanto foi que arrecadou? Lembra? 3.000 alguma coisa, foi? 3.000 alguma coisa. Chegou no dia aqui: vamos fazer o culto da colheita. Os líderes vêm, trazem as sementes. E eu fiquei orando: Senhor, o Senhor sabe do que a gente precisa. E aí, final, os meninos passam o relatório: 3.000 alguma coisa que as células arrecadaram.
foi exatamente o que precisava para completar, irmão, as contas da igreja. É Deus fazendo milagre todos os meses. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque tem gente aqui, às vezes, que pode até estar duvidando, dizendo assim, eu não acredito não, essa igreja tem muito dinheiro, como a gente já ouviu aí, irmão. A gente escuta de outros pastores da comunidade, dizendo que essa igreja é a mais rica da geografia, porque tem muito dinheiro, glória a Deus, fale pela boca do profeta. A gente recebe, mas não é uma realidade. Exatamente, irmão, porque Deus usa você, amém? Na sua igreja, e quando você faz, Deus faz você prosperar ainda mais, não é? Porque a gente é mais abençoado quando a gente faz acontecer e a gente se move para sustentar a obra de Deus, amém? Porque a obra de Deus é sustentada por mim e por você. Foi assim o ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi sustentado até por mulheres. Se você ler a Bíblia, você vai ver mulheres que vinham, mulheres ricas, empresárias, iam lá e diziam, eu vou sustentar, até Jesus morto, né? Quando um corpo morto, sustentar o corpo vivo é bom, mas o corpo que está lá, não? Aí vem José de Arimateia, né? Vai lá e diz assim, deixa que eu vou pagar. Que Deus faz assim, irmão, usa pessoas para sustentar a sua obra, amém? E eu tenho orado todo mês, essa igreja não vai fechar as portas, e eu creio que Deus vai fazer milagre, Deus vai mandar pessoas, Deus vai trazer para cá, Deus vai fazer prosperar pessoas aqui, que serão empresários, serão homens, né, de sucesso, mulheres de sucesso, terão bens, mas nunca irão deixar de investir na obra de Deus, amém? Hoje o Senhor nos convida a dar um passo de coragem. Confie que Deus está com você. Ele tem um propósito nesse desconforto, nessa situação difícil, nessa crise. Sabe, talvez você está passando por um problema, uma crise financeira, mas Deus tem um propósito. Vamos orar pedindo para que Deus nos mostre o muita gente. Amém? Fecha teus olhos aí, por favor. O texto diz que Deus falou para Paulo. Eu quero repetir para você ouvir Deus falando com você. Não tenha medo, Paulo. Continue falando. Não fique calado, pois eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal, ninguém vai feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade que ainda precisa ser alcançado. Existe muita gente de Deus para você. Existe muita gente de Deus para você. E eu e você não podemos travar o nosso coração para esse chamado de Deus. E a gente dizer, eu não quero mais, eu estou cansado, não quero problema não. Por favor, em nome de Jesus, eu vim aqui hoje para te dizer, não trave o seu coração para muita gente de Deus. Porque é no muita gente que Deus vai aperfeiçoar você. É no muita gente que Deus faz você prosperar, irmão. Sempre foi assim e não será diferente. É quanto mais a gente serve ao Senhor e às pessoas, mais Deus nos leva a um crescimento. Nós não podemos pensar o contrário. Seja onde você estiver, existe muita gente de Deus para você. Ah, pastor, mas eu estou cansado, sou muito ferido. Estou muito ferido, estou muito doído, estou muito... Mas irmão, em nome de Jesus, se espinho fere os seus pés, se espinho fere a sua alma, decida descansar nos braços de Jesus. Decida ser curado na presença de Jesus. E prossiga. Avance. 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 Mesmo no desconforto, porque ainda tem muito de Deus para experimentarmos, em nome de Jesus.